Sim. A taquara rachou mesmo. Outra Metralha da Morte, vamos. Nem sei o que eu tô assistindo, cara, não vou negar. Me falaram que era pra assistir, que era bom. Esse povo que entra com o áudio ligado é um perigo, hein? É um perigo isso, hein? Então vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast A Casa, um espaço onde exploramos os mistérios da psique humana. Eu sou Lex Kozlik, publicitário, fotógrafo e psicólogo, e hoje adentramos o território profundo e enigmático ao discutir o arquétipo da morte. Para essa jornada, nós mudamos o cenário aqui da casa e aqui atrás estão as fotografias da minha ancestralidade, que eu também convido para celebrar através desse podcast. E no episódio de hoje, mesmo com pouca voz, eu entrevisto a psicóloga Graziele Hovadovsky, que traz um único olhar sobre a psicologia e a morte. Nós vamos adentrar os mitos e as narrativas que abordam essa temática e entender como diferentes povos encaram esse arquétipo. Além disso, nós vamos entender o que de fato é a morte do ego, segundo a psicologia de Carl Jung. E você, está preparado para atravessar o vale da sombra da morte e se aprofundar nessa misteriosa e fascinante temática? O arquétipo da morte, refletindo sobre a finitude da vida através dos enigmas da morte, com Lex Kozlik e Graziele Hovadovsky. Graziele Hovadovsky é mestre em Psicologia Social Comunitária pelo Instituto de Desenvolvimento Tuiuti, professora universitária da Unifeb, em Brusque nas disciplinas de Psicologia Hospitalar, Atendimento Clínico e Psicologia Analítica. Graduada em Psicologia pela Faculdade de Guaracá, graduada em Processamento de Dados pela União das Escolas Superiores do Vale do Ivaí, Graziele trabalha com Psicologia Clínica com orientação junguiana, com experiência aí na prática da psicoterapia, imaginação ativa e os processos de morte e morrer. Graziele, seja muito bem-vinda. Obrigado, Lex. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco sobre essa temática tão enigmática, mas também convidativa a uma reflexão. Então, espero que possa chegar a todos. Muito bem. Graziele, para começar esse podcast, eu quero entender como que se deu o teu interesse em estudar esse tema da morte. Conta para nós. Olha, Alex, esse tema vem de muito tempo. Eu lembro quando criança, no primeiro momento, assim, ter medo da morte. E o fato de ter esse medo, mais à frente me fez buscar o que seria realmente esse processo de morte e morrer. Quando criança, assim, a gente não teve tantas pessoas que próximas faleceram ou que tiveram a passagem nesse sentido de familiares ou pessoas muito próximas. Mas eu lembro que a gente ia, às vezes, em alguns velórios e aquilo realmente mexia comigo. O medo de passar em frente à funerária, de ver o caixão, né, de ver aquela representação da própria morte. E depois, quando eu entrei na graduação, daí especificamente de psicologia, eu já sabia a temática que eu queria estudar no TCC, antes mesmo de começar a graduação. Eu lembro que eu tinha proposto de falar sobre essa morte em um processo de UTI, de hospitalização, de fé, de espiritualidade, e era essa temática que eu gostaria de estudar na graduação. Ao longo da graduação, isso realmente ocorreu, eu estudei sobre a psicologia hospitalar, aí com ênfase nesse sentido no cuidado paliativo, e lógico que ele entra essa questão de perspectiva da própria espiritualidade, né, como um dos fatores ou um dos recursos utilizados pelo cuidado paliativo. E aí eu me encantei, mas aí fiquei encantada diante daquilo que era esse processo de morte, de morrer, e compreender um pouco mais. O que surgiu depois, outras oportunidades de participar de congressos, de participar de eventos, para poderem não só conhecer, mas também falar um pouco sobre essa temática.
Muito bem. Grazi, aqui no podcast a gente fala sobre arquétipos. O que vem a ser o arquétipo da morte? Esse arquétipo, ó, ele é convidativo para que a gente possa refletir sobre ele. Nós, foi lançado um livro sobre a imaginação ativa e também os seus aspectos, da própria criação. E aí lá nesse artigo nós damos início um pouco a essa compreensão dessa temática, de o que é essa dimensão arquetípica da morte também, né? E aí nós vamos ver que no trecho, Jung está falando que essa morte, ela é uma morte física, mas ela também é uma morte psíquica, né? E ela aponta para algo terrível, algo dessa brutalidade, porque ele é um acontecimento primeiramente físico, algo nos é retirado, alguém nos é retirado, né? E ainda vai permanecer esse silêncio gélido, imortal. E o Jung traz essa perspectiva que faz com que a gente possa perceber a ausência desse ente que é visto e percebido a partir da morte do outro, né? E aí a Von Franz também vai colocar que a dificuldade nossa de imaginar o que é a morte é imaginar aquilo que é representado por um corpo. Então, esse corpo faz com que a gente se identifique a partir dele. A nossa experiência física, ela é corporal, né? Estamos nos vendo, olhando um para o outro agora nesse momento, e eu tenho a impressão de como é o Lex em fisionomia, assim também como você me vê em fisionomia. E a morte é essa retirada desse corpo, a ausência desse corpo, e é por isso que às vezes nós temos dificuldade também da compreensão do que é essa morte, justamente porque ela é representada por esse corpo. E aí também a Von Franz vai colocar que às vezes essas experiências dessa morte, ela coloca algo inexpressível, algo algo tão difícil de mensurar ou encontrar uma palavra, e às vezes nós fazemos essas projeções, principalmente a partir dessas imagens culturais, né? E aí nós vamos nos confrontar com aquilo que é algo que é um mistério, que é o desconhecido, que eu não sei o que é, de que forma isso ocorre, de que maneira isso acontece. Então, consequentemente, o inconsciente vai produzir símbolos. E essa produção, esses modelos míticos, faz com que, então, esse arquétipo possa ser projetado, e essa projeção vai, então, encontrar aquilo que é o vazio, e que vai ser, então, representado também depois como esses mistérios, né, da morte. E aí nós vamos ver isso também de outras maneiras, e eles vão se manifestar também nos sonhos, e vão estar, então, presentes também na própria imaginação ativa nesse caso, né? É, falar sobre essa expressão, ou falar sobre a morte, num ditado popular, nós sabemos que ela vai chegar para todos. Isso não é algo que nós não sabemos. Num ditado popular, a única certeza que a gente tem é que um dia nós vamos morrer e que essa morte vai chegar e que ela vai vir acompanhada de rituais, que ela vai vir de formas de experimentar e que, consequentemente, numa dimensão psicológica, não estamos preparados para lidar com a morte. Então, há o sentimento de vazio, de despersonalização, de insegurança, de desprezo, né? E que isso assola a gente e, consequentemente, faz com que a gente tenha uma busca de outras formas, e uma delas pode ser a religião, a espiritualidade, para que a gente possa lidar com essa perspectiva que é a morte, né? Então, ela nos faz entrar em crise, principalmente por algo que é misterioso, que é desconhecido. Então, o inconsciente vai buscar produzir formas arquetípicas que elas possam ser projetadas para que a gente possa, então, lidar com ela. E é claro que esse sofrimento ele vai produzir
maneiras que a energia psíquica possa criar maneiras e condições para que a gente possa lidar e reorganizar a nossa personalidade. É claro que também o luto faz com que a gente entre nessa experiência do sofrimento, justamente por essa experiência do desligamento, porque a morte suscita em nós essa criatividade também em como nós vamos deixar o outro partir, experimentando a morte do outro a partir experimentando a nossa própria morte a partir dessa morte do outro, né? Então, existem essas possibilidades de nós simbolizarmos o que é essa morte. E ao simbolizar ela, nós vamos encontrar também esses aspectos, uma maneira de produzir isso também de uma forma utilizando a cultura, utilizando a arte, a música, a forma criativa também de nós entendermos de que maneira isso vai ser projetado. E aí, nesse sentido, a psicologia analítica vai oferecer essa contribuição, de que forma essa visão do humano que é tão abrangente, ela, ainda que ela não possa ser assimilada, de que maneira ela possa, de uma única vez, né? Mas de que maneira ela possa ser paulatinamente assimilada, né? Isso vai vir não só numa dimensão do inconsciente pessoal, mas também do coletivo, né? E aí a gente pode ter como conceitos dentro da analítica propostas também essa morte como um processo de individuação, principalmente, que vai ser então essa proposta de integração daquilo que é o desconhecimento para aquilo que me torna o conhecimento de quem eu sou e o conhecimento também de quem deixou de existir. Mas esse conhecimento com o processo individual, né, do próprio processo de individuação, é o convite para essa integração. Então, nós vamos vivenciar isso de forma e de maneiras diferentes, de acordo com o que nós vamos simbolizando em cada um de nós. É claro que esse sofrimento, ele está vindo principalmente na maneira como nós vamos lidar com essa morte, lidar com a experiência, e essa experiência é configurada a partir da vivência dessa morte do outro. Então, essa possibilidade de experimentar, não a nossa própria, né, mas ela é vivida como se fosse como parte de nós morrêssemos. E ela está ligada principalmente aos vínculos que nós estabelecemos. Morre um pai, morre uma mãe, morre um filho, uma filha, um esposo, um namorado. Então, essa experiência vai fazendo com que nós tenhamos também saber como lidar com cada uma dessas perdas, principalmente por uma questão desse vínculo. Então, toda vez que nós estamos falando dessa morte, nós estamos falando primeiramente de um vínculo que se rompe, de forma que é real, concreta. Então, estão envolvidas duas pessoas. A pessoa que nós perdemos, né? E a pessoa que lamenta, que sente a falta dessa pessoa que também partiu, porque parte também um pedaço de si, né? E aí, o nosso processo desse morte e morrer é internalizar aquela parte que foi perdida. Por isso, o processo de individuação vai nos fazer com que a gente possa buscar essa parte perdida. E claro que a perda nos faz evocar sentimentos fortes, faz com que a gente possa vivenciar isso de forma, às vezes, irracional, com dificuldades, com tristezas, com dores, e físicas, inclusive, né? E aí faz também com que a gente também confronte aquilo que é temer a própria morte. Enquanto eu estou temendo essa morte ou essa perda, eu posso também encontrar outros sentimentos. E esses sentimentos vão ocorrer de forma inesperada, que pode, então, desorganizar essa personalidade. E ao desorganizar, vai me dar uma sensação de impotência, de paralisação,
de como eu era antes dessa pessoa partir, eu não sabia lidar com aquilo que é o inesperado, e que de que forma isso também vai invadindo o nosso ser. Então, é ver a perda também como fatalidade, é também ver essa perda como a maneira como nós vamos ocultar esses sentimentos, como nós vamos eliminar a dor. E é isso também que vai fazer com que a gente possa fazer um processo de crescimento diante daquilo que é a nossa própria dor. E isso faz também com que a gente possa negar os sentimentos, principalmente a negação daquilo que era algo ou alguém importante na minha vida. Então, isso faz com que haja esse sofrimento diante principalmente daquilo que é o envolvimento do mistério do que é a própria morte. Esse mistério no sentido, eu não sei o que é e nem o que vai acontecer, o que é essa passar, esse atravessar, ir para o outro lado do rio, ou atravessar a neblina, ou estar em outro lugar, em outro contexto. O fato de ser algo misterioso também faz com que eu sinta o medo de experimentar aquilo que é a morte. E toda vez que eu sinto esse medo, eu sinto também a dificuldade de como enfrentar as coisas diante daquela perda, diante de alguém que era importante, significativo. Consequentemente, essas dimensões arquetípicas também estão presentes. A culpa, que pode vir também a partir da perda de alguém, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter acrescentado na vida daquela pessoa. E aí vem principalmente a angústia diante daquilo que é a pergunta, tá? E agora como eu sigo a minha vida? O que vai ser? De que forma eu vou conseguir realizar e continuar a minha vida sem essa pessoa? Principalmente porque é um vínculo de amor. Há alguém presente que estava na minha vida não se faz mais presente. Então, quais são as maneiras que eu vou lidar com agora essa presença de outra maneira? Porque no ambiente físico humano, essa pessoa não se faz mais presente. Então, de que maneira eu vou encontrar essa pessoa ou essa ausência na presença? E aí entra o mistério que é o próprio encontro da transformação. E é aqui que a morte nos oferece essa possibilidade de vir a ser, de se tornar, de encontrar self, ou de romper as minhas próprias barreiras diante daquilo que é uma busca desse encontro, dessa transformação, experimentado nesse momento por uma dor, por uma partida, por uma por alguém que não vai se fazer mais presente no meu dia a dia. Então, isso gera também silêncio. Esse silêncio de que a presença, agora, ela se manifesta de outra forma. E o que me resta é silenciar diante da dor, silenciar diante daquilo que eu não sei o que é e nem como eu vou lidar com a ausência desse outro. Porém, a morte também nos proporciona um outro ponto importantíssimo. Entender ou aceitar esse processo da morte, do morrer, também nos faz compreender que o processo da passagem pode ser, sim, difícil no primeiro momento, mas até o processo de aceitação, essa passagem, esse olhar de passar para outra vida, faz também com que eu tenha uma boa morte. Mas também o processo de aceitação, caso seja a minha partida diante daquilo que é os mistérios da morte. Por isso causa dor, causa dificuldade, causa medo, e isso tudo faz essa narrativa de morte e morrer difícil de ser compreendida, mas extremamente necessária a ser compreendida. Perfeito. Grazi, o arquétipo da morte, como você trouxe, envolve muitas questões.
E é uma presença aí tão intrigante na nossa psique, né? E compreendê-la é um aspecto essencial para a nossa jornada. E falando em jornada, muitas religiões, muitas mitologias, muitos contos abordam o arquétipo da morte. Quais narrativas você considera aí particularmente significativas para a gente compreender esse arquétipo? Olha, Alex, eu sou fã de carteirinha do Harry Potter, né? Então, eu vou utilizar desse conto que também se faz presente na trilogia do Harry Potter, mas ela não está presente somente lá, tá? Esse é o conto dos três irmãos, né? Ele é uma narrativa que aparece, então, no Harry Potter, e ele é apresentado, então, nos contos de Beobardo, né? É uma coletânea de histórias, né? Então, que aparece esse mundo mágico. Então, são três irmãos. Esses três irmãos, ao cruzar um rio, então, eles se deparam com a nossa amiga morte. Cada irmão ele vai pedir e recebe um presente da morte como recompensa por ter atravessado esse rio. Por isso, muitas narrativas ou muita literatura, nós vamos encontrar a morte como passagem, atravessar o rio, cruzar a ponte, né? Então, são simbologias figurativas, imagens figurativas para traduzir essa simbologia, né? Então, o primeiro irmão busca, então, esse presente, ele quer, então, a varinha das varinhas. O segundo irmão, ele quer ressuscitar dos mortos, e ele, então, recebe a pedra da ressurreição, que na alquimia nós vamos chamar, né, da pedra filosofal. E o terceiro irmão, que é o mais sábio, então ele pede a capa da invisibilidade, então ele pede para que ele possa passar pela vida tranquila, mas ele não quer chamar a atenção da morte, e ele recebe, então, essa capa da invisibilidade. Então, são elementos que nós temos presentes lá no Harry Potter, que é a varinha das varinhas, a pedra filosofal, né, ou a pedra aqui da ressurreição, e também a capa da invisibilidade. Então, essa representação, ela nos dá uma forma de olhar também para uma questão simbólica e narrativa dos contos, que também são formas de arquetípicas de representar o que é essa morte e o que é esse morrer. Então, a moral disso tudo é compreender que cada um deles vai olhar para a vida e para a morte de uma forma diferente. A varinha das varinhas, ela também vai trazer essa representação do que é poder, o poder de viver, o poder de amar, o poder de buscar, né? Segundo, nós temos então essa representação do que é a pedra filosofal, ou seja, como eu posso buscar essa própria ressurreição, essa imortalidade, a busca de como eu posso viver nessa eternidade dos tempos. Porém, o terceiro recebe a capa da invisibilidade, né? Essa capa da invisibilidade eu posso driblar a morte por um determinado tempo, eu posso me tornar invisível por um determinado tempo. Porém, quando eu estiver entendendo e compreendendo o que é o momento, eu posso retirar essa invisibilidade para que eu possa encontrar e defrontar com a morte cara a cara. Agora eu posso partir, agora eu já me sinto pronto para que eu possa então encontrar a Senhora Morte. E aí esse encontro faz com que a gente possa aceitar essa a morte com muito mais tranquilidade, com muito mais aceitação e principalmente a sabedoria que se traz diante desse processo do morte e do morrer. Quando a gente percebe os processos de adoecimento, por exemplo, no primeiro momento ele também pode causar dor e sofrimento, mas ele pode trazer muita sabedoria a partir do momento que a invisibilidade
traz a visibilidade de quem eu sou, e agora sim, entendendo quem eu sou, eu posso partir. Muito bem. E falando aí de rituais, Grazi, uma das culturas conhecidas aí por celebrar a morte é o México, né? Nós temos o Dia dos Mortos, que é Sim, uma festividade aí mexicana que também celebra não só a morte, mas a vida, a honra desses entes queridos que se foram, né? A isso. celebração aí vai acontecer entre os dias 1 e 2 de novembro, que coincide também com as tradições católicas do Dia de Todos os Santos, o Dia de Finados. Só que no México, o Dia dos Mortos é uma fusão aí de crenças indígenas, elementos cristãos, mas que tem algumas peculiaridades, né, Grazi? Você já esteve no México, já Sim. participou aí pessoalmente de uma celebração do Dia dos Mortos. Eu quero que você conte para nós como que foi a tua experiência lá e qual que é o significado que você viu aí atrás dessas celebrações. Sim, Lex, foi uma viagem maravilhosa, repleta assim de muita simbologia, de muito significado, mas principalmente ela traz um outro olhar para a morte. Se no Brasil nós temos aqui nesse dia de finados um dia de dor, de alegria, de tristeza, lá nós temos um dia de alegria, é literalmente de festa. Eu me lembro do filme Festa no Céu, aquela animação, e é uma festa, é um ritual. E esse filme pode trazer essa representação e essa simbologia do que é não só a cultura mexicana, mas do que eles querem passar também como representação de uma festa que não é dia de tristeza, mas dias de festa. Então, como ocorre todo esse processo nos dias lá, 1º e 2 de novembro no México? A cultura, nesse sentido, que eles têm como crença e como compreensão do que são esses dias, ela inicia, então, no dia 1º de novembro. Então, à tarde, o pessoal já começa a ir para o cemitério. Primeiro, porque eles vão arrumar os túmulos, eles vão organizar. É como se a gente fosse receber uma visita. Então, se eu vou receber uma visita, eu quero organizar a minha casa da melhor forma possível. Então, nesse sentido, eles também. E vão arrumar os túmulos. E tem nessa época, no México, uma flor muito típica, que ela nasce nesse período. Então, a flor é uma flor de uma cor forte, uma cor laranjada, e ela está espalhada pela cidade toda. Então, o pessoal colhe essas flores na rua, e próximo do cemitério também tinha muito dessas flores, então o pessoal colhe elas para que elas possam, então, é, enfeitar os seus túmulos. É muito interessante porque os túmulos têm uma simplicidade, são muito simples, poucos túmulos onde nós estávamos em Oaxaca, lá no México, são túmulos com granito ou alguma outra forma de organização do túmulo de maneira diferente. A grande maioria na sua simplicidade, sem cerca, sem nada em seu entorno, então a gente pode caminhar também por dentro do cemitério, passando aos túmulos ao lado. E aí é interessante que o pessoal já chega com todas as coisas que a pessoa que faleceu, que o ente querido que faleceu, estava. Comida, bebida, objetos pessoais, tudo que a pessoa gostava, eles gostam e utilizam para levar ao cemitério. Então, depois que eles chegam lá, é organizado, então, o túmulo, as comidas que eles vão se servir. Então, tem comida e bebida real no cemitério. Nós estávamos no curso e nós não podíamos comer carne nesses dias lá no curso. Então, nós, conhecendo como estava ocorrendo,
havia o pessoal que estava fazendo churrasco. E aquele cheiro de carne impregnava, no sentido de, dava aquele cheiro de, a pessoa está ali. Então, se a pessoa está ali, eu vou oferecer o que a pessoa gosta. Então, tinha pessoas assando carne, tinha outras pessoas que estavam com outros tipos de comidas muito típicas, próprias do México também. E aí eles entraram também num consenso dentro do cemitério, porque cada um levava a sua própria música para também relembrar e simbolizar o que é aquele momento com aquela pessoa que partiu. Então, eles criaram como critério único ter uma banda. Então, dentro do cemitério, tem uma banda tocando quase a noite toda, com fumaça, com as músicas típicas, com as comidas, com as bebidas. Então, à meia-noite, culturalmente, eles compreendem que há uma abertura dos portais. Então, os seus mortos podem sair do céu, do seu local onde estão, e podem visitá-los. Por isso, a partir da meia-noite, o pessoal fica até muito tarde ou até o meio-dia do outro dia, quando então é fechado novamente os portais e os mortos voltam para os seus lugares. Então, é muito interessante, principalmente porque não é um momento de tristeza, ele é celebrado como um momento de alegria, de um partilhar essa vida com as pessoas que amam, com quem estavam ali presente. Então, eu ofereço aquilo que eu tenho de melhor. Eu ofereço a bebida que a pessoa gostava, a comida, os seus objetos, tudo isso faz com que eu possa, então, entrar em contato novamente com aquele que partiu, bebendo daquilo que ele gostava, comendo a comida que ele gostava, independente de qual seja. Mas havia, sim, o churrasco, a música, a dança, dentro do cemitério. E a sua grande maioria visitando as pessoas que estavam nos túmulos, em torno dos túmulos, a grande maioria não estava triste, não estava sentindo a perda do seu ente. Poucos estavam em sinal de uma tristeza, e mesmo não sendo uma tristeza de um choro profundo, mas semblante de tristeza, até por conta, se eu não me engano, fazia pouco tempo que a pessoa havia falecido, então havia sim um semblante ali de tristeza. Porém, a sua grande maioria, as pessoas estavam alegres, festejando esse dia, porque eles podem sair e visitá-los e estar com os seus como se fosse na sua própria casa. Então, a compreensão, a simbologia, o significado é que a morte não é tristeza, ela é um dia de celebração. E nada mais significativo e simbólico do que ser no cemitério. O cemitério é essa representação de que somos todos iguais. Não há diferença, não há uma diferença de classe, não há uma diferença de cor, não há qualquer tipo de diferença. No cemitério, somos todos iguais. Esse é o nosso último local de representação simbólica corporal da nossa casa, do nosso lugar, da nossa morada. Então, essa a grande força, esse grande ensinamento que o cemitério nos traz. Somos todos iguais. Nessa igualdade não há diferença em quem eu fui ou eu deixei de ser, mas todos paramos e nos encontramos no mesmo lugar, no cemitério. Muito bem. Grazi, como que o arquétipo da morte se manifesta na psique segundo a perspectiva junguiana? Como Jung encarava a morte na sua psicologia? Muito bem, Lex. Nós vamos perceber que o Jung, de uma certa forma, ele pensou toda a sua estrutura e também a sua construção de uma psicologia
ele vai falar muito mais de de um percurso ao longo da vida, do que propriamente ele não está preocupado com as fases iniciais da vida. Então, ele vai pensar muito mais naquilo que ele denominou como metanoia, da metade da vida para frente. Então, da metade da vida para frente, o Jung chamou ou equiparou a metanoia como se fosse um percurso do sol. Então, eu tenho um nascer, eu tenho uma crescente, até que eu tenha o seu ponto final. Então, vai fazer com que eu possa ir realizando esses momentos, até que, então, esse sol se ponha totalmente, e então eu vou encontrar essa morte, né? Então, o Jung vai enfatizar principalmente que na metade da vida, ou que na metanoia, a gente está construindo essa ocasião, principalmente numa construção de consciência. É ali que eu vou abrir-se para aquilo que é o outro lado. O outro lado não necessariamente a morte física, biológica, né? Mas eu vou me abrir para conhecer essa nova fase da minha vida, chamada metanoia, que me convida a compreender o que ocorreu ao longo desse nascimento, desse sol, desse auge, para chegar nesse momento. Então, nesse momento agora, eu posso entrar em como eu vou conhecer esse meu outro lado, que pode ter sido escuro, que pode ter sido sombrio, mas que eu preciso conhecê-lo. Né? Então, eu preciso entender para que eu também possa entender o que essa escuridão também está me dizendo. E é principalmente porque nós temos nesse momento um processo de um inconsciente extremamente criativo a partir da compreensão de quem eu sou também. Então, depois que nós temos esse declínio do Sol, né, então essa analogia, a consciência continua nessa questão de expansão, de considerar isso mais ativamente, essas nossas crescentes limitações. Ou seja, quanto mais eu envelheço, mais o meu corpo encontra-se em limitações. Se eu for pensar no meu corpo quando eu tinha 15 anos, eu não posso pensar na mesma forma ou na mesma agilidade que eu tinha aos 15 anos, com agora com 43. Eles são corpos completamente diferentes. E isso faz com que também essa limitação ou essa forma do processo de envelhecimento também me leve para uma outra compreensão também de quem eu sou. Então, é um abrir, é um convite para abrir essa consciência, compreender a vida a partir da metade. A expressão metade, 50% do download já foi feito. Os outros 50% eu não sei quando ele encerra, mas ele vai encerrar. Em algum momento eu vou me deparar com essa morte, né? E aí essa construção vai ocupar um lugar de como eu vou lidar com essa morte nesse processo também de envelhecimento, né? Então, na metanoia, ela é uma situação um pouco diferente. Tem uma construção de valores que agora são vivenciados pelo ego de uma forma diferente. Então, são histórias que nós vimos na mitologia, são histórias que é a minha própria vida, que também vai fazendo com que eu tente não temer o que é a própria morte. Então, nós vemos como simbologia a mitologia, por exemplo, do herói, nós vimos, né, uma mitologia do dragão, que vai ter, então, o seu processo de nascimento, de sacrifício, de morte, de renascimento. Então, nós vamos ver esse mesmo processo ocorrendo lá na metade da vida, ou seja, diante desse auge desse sol, agora eu preciso conhecer o que é essa morte e o que é o renascimento, né? A nossa cultura, talvez, né, principalmente no Brasil, uma cultura mais judaico-cristã, nesse sentido, nós podemos fazer também essa analogia ou essa simbologia
também pelo próprio momento do Cristo, nesse sentido, a simbologia desse Cristo na cruz também, né? E aí nós vamos vendo que essa perda ou essa sensação de perda pode nos causar a perda do sentido, estar desorientado, perdido na floresta, uma viagem noturna pelo oceano. Então, tudo isso são representações simbólicas de como isso pode também aparecer nas imagens. Isso pode aparecer em sonhos, isso pode aparecer nas próprias técnicas utilizadas, tanto pela imaginação ativa, também pelos sonhos, pela pintura, pelo desenho, pela arte, pela música. Então, são também formas de manifestação de como esse processo também está ocorrendo. E aí nós vamos olhar isso também, que esses níveis de consciência, ele também vai fazer com que haja essa manifestação de acordo com aquilo que eu estou vivendo e compreendendo. Porém, quem vai passar todo esse processo participante, é claro que o ego vai estar ali nesse processo de amparo, de desenvolvimento, porque ele vai também passar pelo seu confronto com a persona, o seu confronto com a sombra, o seu confronto com os complexos, né? Para que ele possa passar pelo inconsciente pessoal e, consequentemente, chegar ao inconsciente coletivo também, dentro desse processo de construção da individuação, principalmente na metanoia, por conta de ter já uma estrutura de ego que não precisa mais estar preocupada tanto com o ganhar a vida, ou criar a estrutura de vida. Agora eu já posso me preocupar, ou me ocupar comigo mesmo, com o si mesmo, com o self, com o para quê, qual é a minha função, qual é a minha busca diante daquilo que é a própria existência. Então, Jung vai colocar que esse processo de busca, ou processo de individuação, é como se ele fosse uma escola diante daquilo que nós vamos compreendendo do que é uma preparação, do que é essa preparação para a própria morte, né? É essa preparação também para o encontro daquilo que é a totalidade, né? Esse processo faz com que a gente reconheça o homem diante daquilo que é o seu poder de atuar, diante daquilo que é a provocação também do próprio inconsciente, que também vai fazer com que a gente passe por cima dos nossos próprios desejos, diante daquilo que é o próprio confronto com o inconsciente, né? Então, isso vai fazer com que a gente entre nessa busca continuada, mas de forma também, de repente, inesperada e descontraída, porém, sem esquecer um fator primordial, né? E aí, como grande princípio do processo de individuação, é a busca também desse processo ético, ou seja, de encontrar essa autenticidade diante daquilo que são agora as minhas ações. E aí, essa busca pelo si mesmo, pela busca pelo desenvolvimento dessa personalidade, pelo conhecimento de quem eu sou, diante daquilo que é o desejo, mas também não se trata dessa entrega impotente aos fatos, né? Mas que faz com que a gente possa buscar maneiras dessas intervenções diante daquilo que é a nossa busca pela compreensão de quem eu sou. E é claro que daí, nesse sentido, a metanoia está ligada a uma questão muito delicada e muito cultural também nossa. Ela está ligada, toda vez que nós estamos falando de morte, nós estamos falando de apego. Então, o apego está presente. Quando eu não deixo alguém partir, há um apego. Eu estou apegada a essa pessoa mesmo, vendo e sabendo de todo o seu sofrimento. Então,
esse apego, vamos trazer ele daí de uma forma que ele possa contemplar todos os elementos. Não é só o apego a alguém que está morrendo, é um apego ao carro, à casa, ao namorado, a um livro, a todos os apegos que nós podemos aqui denominar, né? Isso faz com que a gente tenha dificuldade também de compreender não só o processo, porque eu estou apegado em quem eu imagino ser, não necessariamente a quem eu sou. Isso faz também com que eu tenha dificuldade de realizar esse próprio processo diante daquilo que eu possa caminhar, mas como eu não sei qual é o mistério que eu vou encontrar, eu não tenho ideia daquilo que vai acontecer, eu posso não realizar esse processo diante do apego. Isso que eu já tenho aqui, eu conheço. Então, como eu vou lidar com o mistério do desconhecido diante daquilo que eu desconheço? Então, essa dificuldade faz com que, às vezes, a gente retroceda. O Jung experimentou e trouxe muito isso também, apesar dele não ter formulado questões científicas a relação dessa situação com a morte, mas lá na natureza da psique, nós temos um capítulo que chama-se A Alma e a Morte, e aí vocês também podem encontrar, é um livro da Aniela Jafé, que é A Morte e as Representações, é a morte à luz da psicologia. Então, ali nós temos também um material bem interessante que o Jung vai estar trazendo, e a organização nesse sentido da Daniela Jafé, em falar sobre o que essas concepções que o Jung entendeu também como a morte, e aí ele não traz uma questão só de uma questão científica, mas ele vai estar elucidando que ao longo do processo de vida, essa morte também é experimentar um segundo nascimento. Então, mesmo diante desse mistério do que é a vida individual, ele vai colocar que esse processo vai se dar dessa maneira de como eu posso buscar essa dimensão arquetípica e que ela vai ser selada ao ponto de término de um processo de individuação no seu próprio morrer. E aí faz com que o encontro ou a busca daquilo que é, vamos imaginar que alguém adoeceu, esse processo de individuação ele pode ser acelerado diante daquilo que é a busca interna. E aí ela pode finalizar diante daquilo que é o processo da morte e do morrer. Então, essa busca é cessante, incessante, diante do tempo e do espaço. Tempo de nascimento e o espaço da vida para a morte. Perfeito. Grazi, você falou sobre a imaginação ativa, e a imaginação ativa foi uma técnica que o Jung utilizou para acessar o seu inconsciente. É uma ferramenta aí para entrar em contato com os símbolos aí que prefiguram esse processo de individuação, de autoconhecimento. Você escreveu um artigo sobre imaginação ativa, a imaginação ativa e a morte, no livro de imaginação ativa e criativa, né? Se encontra nesse Isso. aqui. Como que a imaginação ativa, Grazi, pode nos ajudar a compreender a morte? Mas você vai responder isso só depois que abrir o bar da casa, tá? Então o bar da casa abre na segunda etapa aqui, não vai para o YouTube. Quem assiste no YouTube vai perder essa resposta. Então já vai pensando aí o que você vai falar sobre como a imaginação ativa nos ajuda a compreender a morte, mas só quando abrir o bar, tá? E aí falando também, Grazi, sobre essa morte psicológica, essa morte do ego, que também você antecipou aqui, a morte ela não é lida apenas de maneira literal, né? Ela pode ser encarada de uma forma, de uma morte psicológica. Ela é lida também como uma profunda transformação da psique
E também tem um termo que é muito conhecido, que é a morte do ego, né? O que é essa morte do ego, segundo a psicologia analítica? Como que essa morte do ego aí pode ser entendida nesse processo de desenvolvimento da nossa personalidade? Conta para nós. Então vamos lá, né? Sim, a imaginação ativa é uma técnica que pode e ajuda realmente em todo esse Essa é para processo. depois, Grazi, essa é para depois. Ai, para Essa é para só depois! quando abrir o bar, isso. Agora eu E quero, quando que o bar abre? depois que encerrar essa primeira parte aqui, que é a rodada das Então, perguntas, tá? Guarda aí que essa vai, o pessoal vai ficar curioso. Mas é só para quem assiste ao vivo. A pergunta agora é o que é essa morte do ego, né? Tem muitas pessoas que falam, tem que matar o ego, mas não, a gente precisa do ego para forjar também esse processo de desenvolvimento, né? Então conta para nós o que vem a ser essa morte do ego aí, segundo a psicologia analítica. ela traz várias formas de nós interpretarmos isso também, né, Alex? Eu vou me ater somente nesse sentido a partir dos complexos, tá? Utilizando, e nós poderíamos não só falar dos complexos, mas de todo o processo de assimilação de ego, persona, sombra, e complexos. Não necessariamente é uma ordem linear, mas a integração de todos para que então haja essa morte do ego. Essa morte do ego significa existe um ego que é participante, ele está ativamente a todo momento participando desse processo para que ele possa buscar então o conhecimento do self. Então, enfrentar sombra, enfrentar persona e complexos é um desafio e é real e literal, experimentado no corpo como se fosse uma morte. Nós temos sensações, inclusive corporais, de que pode e a sensação que você vai morrer. Eu sinto, por exemplo, sintomas como se estivesse morrendo, falta de ar, a fraqueza no corpo, inclusive algumas pessoas elas desenvolvem um cheiro no corpo e esse cheiro fica tão forte diante daquilo que é o próprio sofrimento. Se você algumas pessoas no processo de luto e de morte elas sentem isso tão forte, o sofrimento é tão intenso que o corpo exala um cheiro. Cada pessoa pode exalar cheiros diferentes, mas existem algumas pessoas que exalam cheiro de enxofre, por exemplo, de tanto que o sofrimento é intenso e profundo. Então, o sofrimento de quem perdeu alguém, né, perdeu o seu ente, ele pode ser considerado semelhante nesse processo de enfrentamento dos complexos. Então, os complexos são um agrupamento, um aglomerado de núcleos energéticos em que eles são ativados quando dispara um gatilho, ele é constelado. Então, se eu possa ter um gatilho que é eu perdi alguém recente, eu ainda não lidei com essa dor, o complexo tem essa autonomia. Significa que ele toma posse do ego ao ponto de não ser o ego o condutor, mas o próprio complexo. Então, toda vez que eu ouço a palavra gatilho, morte, há essa constelação, ou seja, o complexo assume o controle de quem eu sou. Então é como se eu falasse que existe não um ego participante, mas aqui eu posso dizer que há um complexo participante, de tanto que ele interage diante daquilo que é essa estrutura psíquica. Então, como autonomia, ele vai gerar crises emocionais, ele vai gerar a dor, e aí nós vamos ver, principalmente na literatura com Jung, grandes complexos, como o complexo paterno, o complexo materno, de inferioridade, o complexo fraterno, que é dos irmãos,
complexo de autoridade. Isso tudo faz com que, então, eu compreenda que existe inúmeros complexos. E num processo de individuação é assimilar cada um desses complexos, porque o complexo é a raiz do próprio arquétipo. Então, se a raiz, ela está fazendo esse apontamento de qual arquétipo possa estar se manifestando, consequentemente, o embate com o próprio complexo, também vai vir a dor do fascínio que o arquétipo vai causar para que possa fazer o meu movimento. E aí esse movimento é experimentado como uma morte, a mortificar-se, ou seja, o ego vai ter que lidar com uma estrutura que ele vai ter que sair do seu local para que ele possa fazer esse processo de enfrentamento. E ao enfrentar significa agora eu vou flexibilizar um ego que antes talvez tinha dificuldade de lidar com essas situações, e agora ele vai ter essa estrutura para lidar com. Porém, lidar com esses complexos, eu tenho a sensação de morte, a sensação como se eu literalmente fosse morrer. Então, por isso que às vezes nós ouvimos muito que essa morte psicológica, ou a morte do ego, principalmente a morte nesse sentido do ego, é criar um novo lugar, um novo espaço diante daquilo que são conceitos como complexo que faça com que eu possa olhar a vida agora de outra forma. A morte simbólica é quando eu também sinalizo fisiologicamente, mas eu vou tendo perdas, a perda do sentido, a perda daquilo que antes eu gostava e não gosto mais. Aí eu posso também ter como compreensão, como morte psicológica, significa não me cabe mais ser quem eu era, e agora um renascimento para ser quem eu realmente sou em essência, em si mesmo, em Dasein, fazer com que agora eu tenha uma nova compreensão de real estrutura psicológica. A morte psicológica ou a morte do ego, a flexibilidade do ego, faz com que eu também possa conhecer a minha estrutura, a minha verdadeira estrutura psicológica, que o Jung vai colocar no sentido que ela é conhecida de acordo também com o desenvolvimento do processo de individuação. Então, eu vou me tornando um vir a ser, e não mais um ter quem eu era, mas ser quem realmente eu sou. Muito bem. Todo nesse processo aqui, né, Grazi, que nós fizemos para o roteiro desse podcast, muitas ideias, muitos lugares para a gente caminhar falando sobre o arquétipo da morte, né? Dos pontos que nós colocamos aqui também para trabalhar nessa conversa hoje é a questão do luto. Conta para nós, Grazi, o que é o luto e como que nós podemos compreender esse processo de luto diante da perda? O processo de luto, ele é um processo, na sua grande maioria, difícil e doloroso. Tem um autor que ele vai dizer, o Colin Parkes, que é esperado que a pessoa tenha tristeza no processo de luto, principalmente quanto maior for o amor, maior é a dor. Então, essa dor, ele vai chamar como se fosse o luto, o preço do amor. Então, se eu amei demais, eu estou vendo que esse amar demais também fez com que tivesse um preço. Agora, a dor, o sofrimento, a tristeza, faz com que eu também sinta a ausência dessa pessoa de forma terrível. É terrível experimentar a dor, o sofrimento daquilo que é o processo, então, de luto. E ele ao mesmo tempo, muito exigente, porque eu vou precisar adentrar em
em espaços e lugares que talvez, enquanto eu estava com essa pessoa, eu não tenha visto, eu não tenha colocado, eu não tenha sentido. E aí, esse amor pode dar lugar à culpa. Eu deveria ter feito mais, eu poderia ter feito mais, e eu não encontro mais a maneira, de visualizar essa pessoa para que eu possa pedir esse perdão tão necessário que às vezes ocorre diante do partir do outro e não deu tempo. Não deu tempo de falar que amo, não deu tempo de pedir perdão, dizer sinto muito, mas principalmente dizer que amo. Então, o luto é a quebra do vínculo. Algo foi quebrado, algo foi rompido. Então, se algo foi quebrado e foi rompido, eu tenho que lidar agora com esse rompimento. E lidar com o próprio rompimento é lidar com a própria dor. E aí eu preciso encontrar também formas de como lidar com essa dor. É claro que a psicoterapia é uma das formas que pode ajudar, sim, nesse processo de luto, nesse processo eh, da partida ou da perda desse ente querido. Então, nós temos fases, como a Kubler-Ross disse que existem maneiras, fases em que eu posso me preparar para a morte de alguém, e ela é também estabelecida, não num consenso como um todo, como as fases pós a partida, do seu ente querido. Mas a Kubler-Ross vai colocar principalmente que essas fases, elas são para que o estágio em que a pessoa pode vir a partir. Então, o luto, ele também pode ser antecipatório. É claro que nós temos o luto inesperado, ou seja, pessoas que, de repente, nós estávamos conversando de manhã e à tarde essa pessoa faleceu. Mas a pessoa que está no processo de adoecimento, eu tenho como fazer um processo de preparação para a perda dessa pessoa. É claro que por mais que a gente possa ir fazendo todo esse processo, a partida é a partida. A pessoa partiu, e a partir de agora, como eu vou lidar com tudo isso? Então, o luto, ele é uma forma de. Eu gosto muito de uma autora, Ana Cláudia Quintana, e ela coloca que esse luto é como se eu tivesse que entrar numa caverna. Porém, entrar numa caverna não significa que eu vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei. E eu vou precisar cavar, cavar até que eu encontre essa saída. Então, encontrar essa saída significa me reencontrar para esse novo lugar, essa nova vida, acomodando as pessoas que partiram agora numa dimensão que estão em outro plano, em outro lugar, mas eu posso acomodar elas dentro do meu próprio ser. Então, eu acomodo um pai, uma mãe, um irmão, alguém próximo, agora moramos no mesmo lugar. Então, cada um vai ter que se trazer a sua forma e a sua maneira de se reencontrar. Isso é sair da caverna. O que a gente pode fazer uma analogia na caverna de Platão também, no sentido de sair para uma nova consciência. O que ela está dizendo é eu preciso cavar até que eu encontre uma saída, porque ficar na dor é também um processo de adoecimento físico, inclusive também. A Kubler-Ross diz que existem 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e também a aceitação. Então, a negação é quando eu recebo uma notícia e eu não acredito. Eu não acredito que eu posso perder alguém. Então, eu recebo um diagnóstico, eu não quero receber esse diagnóstico. Eu posso ficar procurando outros lugares, outros especialistas, porque eu não aceito que eu possa morrer. E é nesse o primeiro impacto. Esse é o primeiro impacto.
eu tenho uma doença e essa doença talvez possa me levar à morte. Então, aqui o impacto é profundo. Por isso que eu começo a procurar lugares, pessoas, especialistas, para que possa mudar esse diagnóstico. E aí, em seguida, vem a raiva. E aí eu começo a questionar a vontade divina, a equipe, por que que eles estão demorando a vir, eu vou encontrar sentimentos de ambivalência, eu posso me tornar hostil, agressivo, e essa relação pode ser, inclusive, com crença, pode ser chamado Deus, pode ser chamado universo, independente, eu vou criar. Então, por que Deus fez isso comigo? O que que eu fiz para Deus? Eu sempre fui a pessoa que cumpriu todos os preceitos e agora eu não, como que eu vou ficar doente? Se eu ia na missa, se eu ia no culto, se eu realizava as coisas que eram pedidas, então por que eu fiquei doente? E aí vem a terceira fase, que é a barganha. Então agora, se antes eu estava brava com Deus ou com os nomes que diante das crenças possam ser utilizados, ou com raiva do médico ou quem descobriu a doença, agora eu preciso encontrar um meio de barganha. De que forma eu vou criar esse momento de impacto? Eu posso criar promessas, eu posso estabelecer acordos familiares, eu posso ser acordos reais, imaginários, diante de crenças, de valores, mas eu vou negociar. E essa negociação, que no fim possa dar tudo certo, que seja aquilo que eu quero, e não aquilo que é realmente a necessidade ou a vontade de algo maior. E aí, por fim, vem a depressão. Essa depressão não é uma depressão no sentido patológico, mas ela é de uma tristeza profunda. E aqui eu gosto muito de utilizar uma expressão no sentido, agora eu converso frente a frente com a morte. E só eu e a morte sabemos do que estamos falando e com o que estamos falando. Então aqui eu visito as minhas piores dores, porque agora nesse confronto, talvez eu não saia vivo e eu preciso confrontar e dialogar com aquela que é a própria morte. Então esse processo assim é depressivo, é de tristeza, é de dor, porque com quem eu dialogo, eu vou precisar entrar em acordo. E aí entra o processo, então, enfim, de aceitação, que é uma quietude, que é um silenciamento, que é uma maneira de que eu possa compreender que sim, essa morte pode chegar e ela pode estar próxima e que está tudo bem eu partir agora. E se eu partir agora, está tudo bem. E eu posso ir em paz. E essa aceitação, ela inclusive modifica a forma e a maneira das pessoas partirem. Elas podem partir com mais tranquilidade, com mais paz e principalmente com uma leveza de uma missão cumprida. Perfeito. A gente vai aqui para a última pergunta do nosso podcast de hoje. Grazi, compreender a morte pode oferecer aí ensinamentos valiosos sobre como a gente aprende a viver. Como que a morte pode nos proporcionar esse aprendizado aí para nós termos uma vida mais plena? Penso que talvez o maior incentivador para que a gente possa pensar o que é a vida é a própria morte. Essa morte significa eu preciso pensar no hoje. E pensar nesse hoje é pensar o que eu posso fazer agora. Isso significa que eu não posso ter talvez mais 5 minutos. E eu não sei se amanhã eu vou estar aqui para realizar. Então, a morte nos dá uma reflexão de urgência. É preciso fazer. Eu vou ao encontro. Eu não sei se eu tenho amanhã para fazer e para realizar. Então, como eu não sei o que é o amanhã, eu preciso fazer o hoje, agora. A vida é urgente e a vida é presente. Então, eu preciso estar presente na vida e na morte. A Ana Cláudia também traz uma questão
fundamental e acho valiosa para esse momento. Que quando a morte me encontrar, que eu esteja presente. E que eu também possa estar presente e olhando nos olhos. Ou seja, significa que eu também já me vi, eu já me encontrei. Então, esse ensinamento é a urgência. E essa urgência significa a morte é tempo. E se a morte é tempo, a essência do tempo é a perda do tempo. Eu fico perdendo tempo diante daquilo que era urgente fazer e eu deixei de fazer. Então, ao deixar que a morte me encontre, que ela também encontre no tempo presente em que eu me faça presente diante da ausência que tantas vezes eu causei em mim mesmo. Muito bem, Grazi, as suas palavras finais aí para as pessoas que nos assistem, para quem já passou pela morte, né, perdendo pessoas queridas, para quem está passando por esse momento de luto, ou para quem ainda vai passar, as suas palavras aí, né? Como para finalizar, não estamos dizendo que é simples e que nem é fácil, que é a necessidade de encontrar ou de se perceber diante daquilo que é a morte, é saber quem eu sou nesse momento. Eu já me encontro e diante da dor e do sofrimento, o que é essa ausência? A ausência significa de que forma eu posso me fazer presente na ausência daqueles que me deixaram. Então, pensar nesse vale sombrio, atravessar a morte, eu vou me valer de um poema do do Drummond. E por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta sem ausência. A ausência é um estar em mim e sinto-me branca, tão pegada, aconchegada em seus braços que rio e danço, e incentivo exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém mais rouba de mim. Eu vou usar só mais uma frase que o Rubem Alves colocou num livro de coletânea de morte e cuidados. Cheguei a sugerir uma nova especialidade médica, simétrica e obstétrica, a morrienterapia. O cuidado com que estão morrendo, que seria o cuidado com quem estão morrendo. A missão da morrientoterapia seria cuidar da vida de quem se prepara para partir. Cuidar para que ela seja mansa, sem dores e cercadas de amigos e longe das UTIs. Já encontrei a padroeira para essa nova especialidade, a Pietà de Michelangelo, com o Cristo morto em seus braços, nos braços daquela mãe, e o morrer nos deixa e esse morrer nos deixa de causar medo, porque estamos acolhidos e aconchegados, principalmente perto dos seus queridos. Muito bem, muito bem. Lembrando, Grazi, que você tem ainda mais uma pergunta para responder aqui sobre a imaginação ativa e a morte, que é agora quando vai abrir o bar da casa. Mas para quem assiste pelo YouTube aqui, eu vou trazendo também o desfecho, onde a morte, que é tão temida, se revela aí como uma grande mestre, nos permitindo confrontar com a impermanência. A morte rouba as nossas palavras, ela foge de uma explicação que é racional, ela nos convida
aí para uma iniciação onde nós somos conduzidos a aprender sobre os seus próprios mistérios. Particularmente, eu penso que na morte nós vamos encontrar as projeções da nossa própria mente. E então aprender a morrer é uma consequência aí natural também de aprender a viver. Explorar o inconsciente e os mistérios da mente é uma jornada contínua. E é por isso que eu agradeço a todos aí por acompanharem nessa jornada. E eu também convido para você para o nosso próximo podcast A Casa, no dia 6 de dezembro, onde nós vamos falar sobre psicogenealogia. E agora, para quem acompanha ao vivo, eu abro o bar da casa, né? Lembrando que a Grazi tem uma pergunta aí para responder nesse bloco. E para quem acompanha no YouTube, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e que também precisam ser impactadas por conteúdos como esse. E eu também vou lançar um desafio. Esse tema, ele nos mexe conosco de maneira muito profunda. E eu quero, quem acompanhou aqui ao vivo no Zoom e quem também vai assistir depois no YouTube, que vá lá no nosso Instagram, do lex.acasa, vou deixar os links aqui, e escreva o principal aprendizado que você teve hoje aqui, com as palavras que a Grazi trouxe, com os ensinamentos que ela pôde compartilhar. É muito importante saber também as palavras, o que tocou vocês, porque essa mensagem também pode chegar para mais pessoas ao atravessar, ao se confrontar aí com esse arquétipo. Não esqueça também de seguir o nosso canal no YouTube e no Instagram, onde nós compartilhamos outros conteúdos aí transformadores como esse. Então, agora abrimos o Bar da Casa para quem acompanha ao vivo aqui no Zoom e para quem fica só pelo Instagram, nos vemos no nosso próximo podcast. Até mais. Muito bem, meu Deus, sem voz total. Grazi, muito obrigado aí Meu pela Deus. participação. O pessoal vai ligando a câmera. Dá um tchauzinho aí para quem não está